Olá, boa tarde a todas e a todos. Após essa batalha de pitches inspiradora, com alternativas tão significantes para o alcance dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, uma agenda mundial adotada pela ONU, composta por 17 objetivos e 169 metas a serem atingidas até 2030, com o propósito universal de acabar com a pobreza, proteger o planeta e garantir que todas as pessoas desfrutem de paz e prosperidade. Teremos agora um painel com foco em mais um tema que possui potencial transformador e sustentável. Neste encontro, iremos falar sobre o objetivo 7, energia limpa e acessível, neste painel, energias renováveis, que tem como foco garantir o acesso à energia barata, confiável, sustentável e renovável para todos. Para isso, estamos aqui com os nossos convidados, Tiago Nascimento, da Moss Earth, Neuzeli Gomes, da Rio Energy, e Bruno Lima, do Santander. Boa tarde a todas e a todos, e obrigada por aceitarem enriquecer esse painel. Então, eu vou começar pedindo aqui uma apresentação de cada um de vocês, e já aproveitando para evidenciar como essa ODS 7 se encaixa com a atuação de cada um de vocês, de cada instituição para a qual vocês estão se dedicando no momento. Vou passar a palavra aí para a dama primeiro, Neuzeli Gomes, por favor. Introdução. Boa tarde a todos. Meu nome é Neuzeli, sou analista de responsabilidade social da Rio Energy. Gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, de estar dividindo esse momento aí com o Tiago, o Bruno, fazendo essa troca com a SDW. Atualmente eu atuo nos empreendimentos eólicos da Rio Energy na região da Bahia. E falar um pouquinho, né, sobre esse objetivo da ODS. Nós costumamos dizer que nós respiramos energia, né? A Rio Energy, nós somos aí totalmente comprometidos com esse futuro sustentável, né? Desde a atuação, desenvolvimento, construção e venda de energia, na operação de projetos de energias renováveis. Então, estamos aí no mercado, esse ano completando 10 anos de atuação nesse ramo de energia eólica, e acredito que vai ser um momento muito rico aí de troca, né, com os colegas. Bacana. Tiago, pode ser você, por favor? Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Agradeço o convite também. Uma honra estar com essa mesa aqui, com esses profissionais aí para a gente trocar alguma ideia. Eu sou engenheiro ambiental, também sou oceanógrafo, trabalho na área de resíduos desde 2005, específico na área de energia, né? Energia através do resíduo. Também um ponto bastante forte na minha carreira foi o crédito de carbono. Hoje eu faço parte da Moss. A Moss é uma empresa focada em gestão do crédito de carbono, né? Uma tecnologia nova, né? A tokenização do crédito de carbono. Sobre a ODS 7, a gente, como a Neuzeli falou, a gente respira energia há muito tempo. Também essa questão de redução de gases de efeito estufa, né? Muito mais específico do metano, né? Que a gente trabalha faz tempo com esse tipo de projeto que elimina o metano e gera energia renovável ao mesmo tempo. Então, tem tudo a ver aí com esse painel e espero que a gente aproveite bastante essa interação. Obrigado. Bruno, agora, por favor. Vamos lá, muito boa tarde. Eu sou o Bruno Lima, sou responsável por temas de negócios sustentáveis no Santander Brasil. A gente tem uma estrutura aqui focada forte em sustentabilidade, e aí a minha parte aqui, especificamente a parte que diz respeito a negócios, e onde a parte de energias renováveis também entra com uma importância super relevante. Lógico que quando a gente fala da ODS 7, tem muita coisa incluída lá dentro de energia, e aí acho que como banco a gente consegue apoiar em diversas frentes, né? Então acho que a gente consegue aprender bastante coisa a respeito disso, de vários modais diferentes de energia, em especial os renováveis, que é onde é o nosso foco maior de atuação em alinhamento aí com esse ODS. Bacana. Mas assim, vamos partir lá para uma pergunta, já para vocês poderem aí dar o contexto de vocês.
Nós podemos dizer que a matriz energética brasileira é, em sua maior parte, limpa? Neuzeli, vamos fazer essa ordem, então, assim, suas considerações. Picadinha na pergunta. Bom, então, trazendo, né, para as referências da Agência Internacional de Energia, né, da Matriz Energética do Brasil, traz que o Brasil, a matriz energética do Brasil é muito diferente da mundial, né? E por isso, apesar desse consumo de energia e de fontes não renováveis ser maior do que o do renováveis, usamos muito mais fonte, né? Renováveis do que o resto do mundo. Então, temos aí todas essas fontes de origem natural, né? O sol, da água, do vento, os resíduos, não é, Tiago? Então, segundo essa Associação Brasileira de Energia Eólica, somos a segunda fonte de energia do país, né? Então, fortalecendo cada vez mais essa matriz energética de energia limpa. Como a Neuzeli falou, o Brasil hoje, né, na verdade, desde do início da questão de geração de energia do Brasil, começou-se muito forte com a parte de energia hidrelétrica, né? Então, a gente iniciou com grandes empreendimentos, grandes obras em grandes rios, né, há 50, 60, 70 anos atrás, e foram feitas grandes hidrelétricas que compôs a matriz energética, de energia elétrica atual, né, que hoje compõe mais de 70% a matriz hidrelétrica. A eólica, se eu não me engano, está entre 10% e 15%, varia ano a ano. Ela cresceu muito nos últimos 10 anos, né? A eólica com potencial grande no norte e no sul do Brasil. Os outros tipos de energia, como solar e de biomassa, estão crescendo cada vez mais. O solar é a que mais cresce hoje, né? Então, o ano passado e o ano retrasado, no meio da crise, no meio da pandemia, cresceu mais de 100% a eólica. Apesar disso, a solar, apesar disso, ela compõe só apenas 2% ainda da matriz. A biomassa também tem um potencial gigantesco no Brasil, tanto na parte agro, quanto na parte de resíduos, e na agro, bem forte o setor sucroalcooleiro, né? É bem forte, mas mesmo assim, a parte de energia elétrica compõe menos de 1% da matriz. Então, a gente tem um mundo, um grande potencial para instalar ainda. A energia hidrelétrica, ela já foi explorada, os grandes empreendimentos. Hoje tem várias PCHs, né, que são pequenas centrais hidrelétricas em construção, mas as grandes usinas já foram exploradas. A última foi a Belo Monte, que não teve, todo mundo sabe que não teve muito sucesso em termos de eficiência, de potência, né, prevista e realizada agora. E o que a gente tem para explorar bastante no Brasil ainda é solar, eólica offshore e biomassa em todos os lugares do Brasil, tanto a partir de agrosilvo pastoril, quanto a parte agro e a parte de sucro alcooleira. Acho que para complementar, Thiago, assim, a gente sim é muito privilegiado, a gente tem muita alternativa de fonte de energia limpa, então a nossa matriz, de forma geral, ela é melhor que a média, melhor que a maioria dos países, e ainda assim tem muita oportunidade, porque o bacana da energia renovável é porque se a gente direcionar todos os recursos de uma fonte só, ela está sujeita a intempéries, né? Enfim, precisa de vento, precisa de sol, precisa de água, mas tendo uma matriz mais bem distribuída, que eu acho que aí é onde mora a nossa oportunidade grande, né? Então, respondendo a pergunta, sim, a matriz ela já é super boa hoje, mas ela a gente não pode ficar todas as nossas fichas num lugar só, né? Eu não posso ficar só contando com a chuva para gerar energia. Por isso a importância desse crescimento que foi citado. Então, estamos privilegiados na posição, mas num privilégio grande também de ter um universo para explorar pela frente, né? A gente tem muita matriz para desenvolver. Aí, pegando então esse gancho, Tiago e Bruno, nesse quesito, o que está limitando
esse crescimento dessa geração, usando tanto a geração eólica, a solar e a própria questão da biomassa, né? As fontes estão aí. O que tem sido o obstáculo para o crescimento dessas fontes de uma forma mais ampla? Porque 2%, né, como você mencionou, né, Thiago? Sim. Apenas para o solar. Os recursos naturais estão aí, né? Então acho que a gente tem todo acesso aos recursos naturais e muita oportunidade para explorar. Eu acho que vou fazer um recorte, né? Acho que pensando no tema do solar, existia até o começo do ano passado uma insegurança jurídica sobre esse assunto, né? Não se sabia muito bem como se operar, se de hoje, do dia para a noite, ia passar até uma regra que tornasse o negócio inviável. Houve um marco legal para isso, então acho que isso é um pontapé super importante. Agora a gente conhece o caminho, né, para percorrer no solar, e aí, enfim, a AB Solar representou bastante essa força para poder conseguir esse tema para crescer. E pensando nos outros pontos, acho que demanda um pouco mais de investimento também. Acho que a gente tem a parte importante de recursos que estão disponíveis. Acho que o solar, como o Thiago bem pontuou, depois disso já começou um crescimento expressivo e deve crescer ainda mais. Acho que esse segundo semestre está muito promissor. A gente vê pelas importações já, né? Tá chegando muito equipamento para o Brasil, então o solar deve decolar bem ainda. E aí o eólico vou deixar para a Neuzeli falar, porque é a praia dela, mas eu vou no solar aqui, eu acho que isso tem uma oportunidade boa. E biomassa, então, nem se fala, porque a gente tem um agro muito forte, que produz bastante resíduo, que também tem uma oportunidade grande aí. Mas também vou deixar essa parte para o Thiago. Então, na minha visão, nesses 15 anos que eu participei dessa área de biomassa, biogás, existe uma dificuldade, primeiro, da parte de equipamentos. Os equipamentos são todos importados até hoje, tanto solar quanto na parte de biogás e biomassa. Então, a gente é muito suscetível a câmbio, né, a situações de crises mundiais. Então, por exemplo, a crise de 2008, a crise de 2011 foram pontos que balançaram esse setor de energia. Existiram alguns incentivos que tiveram, tanto na geração distribuída, tanto para a importação de equipamentos. O crédito de carbono também foi um incentivo lá de 2005 a 2012, mais ou menos, para os primeiros projetos aparecerem no Brasil. Mas a gente não pode depender de incentivo, né? Eu acho que o mercado tem que crescer naturalmente. Esse que é o modelo ideal, né? No que tange a parte de biomassa, a gente precisa, na parte agro, ter uma profissionalização ainda das tecnologias, precisa de acesso para crescer a tecnologia no campo, né, precisa de acesso à internet no campo. Ainda a gente sente que é fraco ainda. A própria energia elétrica ela é bastante instável quando você vai para o interior do Brasil. Também a rede de gás, né, porque a gente fala do gás natural como uma energia fóssil, mas ela é considerada em vários países como uma energia de transição. Só que o Brasil ele tem uma rede de tubulação, né, de gás natural basicamente no litoral todo. O interior do Brasil é carente de gás natural. E o que a rede de gás natural vai trazer, né, de benefício? Por exemplo, a questão do biometano, né? A ANP liberou em 2015, ela tornou compatível o biometano com gás natural, ou seja, você pode injetar o biometano na tubulação de gás natural, e esse biometano é considerado equivalente ao gás natural, só que no interior do Brasil praticamente não temos, né, a rede de distribuição desse gás. Então fica difícil o transporte por veículos, né, por caminhão, torna mais caro, né, essa distribuição. Então esse é um limitante também. Então, assim, de modo geral, eu acho que falta acesso à tecnologia, profissionalização do campo, né, falando um pouco de biomassa, de biogás, e na parte de energia solar a gente vem sofrendo aí com a questão do câmbio, a questão
das importações, né, da parte logística, né, da China, dos equipamentos, né, que torna um pouco difícil, e daí isso tudo torna, de um modo geral, instável, e os investidores ficam com receio, né, de fazer esse investimento. E apesar de tudo, aí talvez seja um tema para depois, mas a nossa tarifa de energia é alta, né? Então, mesmo com todos os problemas que eu falei até agora, ainda é atrativo, né, a gente fazer esse investimento no Brasil. Tá, bacana. A gente tem a Neuzeli, quer complementar alguma coisa? Sim, só complementar antes do Bruno entrar nessa outra questão, a questão da energia eólica, né? Quando a gente traz aí esses dados, do Brasil está em terceiro lugar que mais investe em energia renovável, como foi citado no início, eu vejo que na energia eólica nós estamos assim no caminho certo, né? Estamos conseguindo aí cada vez mais adentrar esse mercado e a dificuldade é essa questão de tecnologia, né? Mas cada vez mais nós estamos aí conseguindo ter equipamentos e máquinas cada vez mais potentes, né? Para essa geração. E quando a gente trata de recurso natural, tem a questão da natureza, né? Então, quando trata do solar, o sol, a questão dos ventos aí com maior força, a constância desse vento. Então, tudo isso também implica, né? Essas mudanças aí climáticas nesse favorecimento do empreendimento eólico. E pegando o seu gancho, Neuzeli, isso é uma coisa que eu também só queria contextualizar. Eu sou, em termos familiar, nós temos uma usina, uma fazenda solar de produção solar recentemente, e tem vários fatores aí, principalmente essa questão de câmbio que o Thiago colocou, e algumas questões também ligadas à própria distribuidora, mas a gente caminha. Eu acho que é um negócio bacana, e estamos partindo aí para captar para uma segunda fazenda solar. E eu só queria, aí a questão dessa energia eólica, a gente tem região brasileira que é mais favorecido para eólica. A gente não vai conseguir ter isso, por exemplo, lá, ou seja, assim, em lugares em que não tenha tanto vento, né? Eu acho que e essa chegada dessas turbinas, né? Tô vendo uma aí, assim, não sei se é bem o termo técnico aí atrás da Neuzeli, tem uma turbina aí. Como que é a chegada de ter isso numa região? Como que ela se desenvolve em volta dessas turbinas? Como que essa economia local é movimentada por isso? Ou não fica nada nessa região? Como que é isso da eólica? Neuzeli, por favor. Então, sim, é um aerogerador, aqui, é um aerogerador. Então, dentro dos programas, né, de condicionante ambiental, que é a minha área aqui de atuação dentro do complexo, nós fazemos todo um diagnóstico, todo um acompanhamento dentro do território, né, direto com nossos stakeholders aí da área de influência. Então, a chegada desses equipamentos, todo o mapeamento dos impactos do empreendimento positivos, dos impactos negativos, de mitigar esses impactos é realizado. Então, com a chegada do empreendimento eólico, né, nós temos dentro das nossas condicionantes essa questão do fortalecimento da economia local, do fortalecimento da questão de emprego e renda dentro do território, de capacitação, né, de capacitação dos moradores locais, né, para que essas pessoas trabalhem no empreendimento, né, sejam capacitadas para trabalhar dentro dos nossos empreendimentos. E toda a chegada, né, como você falou, nós estamos aqui no território, já tem um tempinho que tem empreendimento eólico, então o pessoal já está um pouco acostumado com a chegada das peças no território, mas nós fazemos toda uma comunicação para a chegada desses aerogeradores dentro das comunidades, passando dentro do território, né, para que eles conheçam e tenham todos os cuidados dentro da comunidade ali, com a chegada dessas peças. Bacana. Ô, Thiago, agora eu vou entrar com você. Tem uma pergunta do público aqui sobre se poderíamos explicar mais sobre o funcionamento da energia vinda da biomassa. Legal a pergunta da Amanda, né? Então, Amanda Barbera. A biomassa,
o tema biomassa é bem diversificado, assim, né? O combustível, diferente da eólica e do solar, o combustível, como a Neuzeli falou, o combustível é de graça, né? Ele vem, apesar de ser intermitente, ele vem de uma forma natural. A biomassa geralmente tem algum empreendimento ou alguma empresa privada ou empresa pública que é dona desse combustível. Então, vou pegar o exemplo da biomassa de cana-de-açúcar, né? É explorada todo aquele processo para fazer a cana-de-açúcar ou açúcar, desculpa, o etanol ou o açúcar, né? E parte desse processo, ele tem um resíduo, né? Que é o bagaço, da cana. Esse bagaço, há muito tempo atrás, ele era desperdiçado, ele basicamente se colocava esse bagaço no solo, e os produtores de etanol e de açúcar perceberam que poderiam suprir a própria energia, né, que no campo é muito instável, com a energia desse bagaço. Então, basicamente, você tem caldeiras grandes, né, que hoje tem várias, que são fabricadas no Brasil. São Paulo e Santa Catarina tem várias fábricas de caldeiras. Essas caldeiras, elas queimam a biomassa. Essa biomassa, ela gera calor, gera vapor e roda uma turbina, né? Essa turbina, ela transforma energia mecânica em energia elétrica. Então, basicamente, é uma usina, como se fosse uma usina termoelétrica, né? Movida, ao invés de ser movida a carvão, que é uma energia suja, é movida a um rejeito do processo. Então, falando ainda da parte de cana-de-açúcar, recentemente que eu falo 10, 15 anos atrás, descobriu que um outro potencial do sistema, do processo de cana-de-açúcar é a vinhaça e a torta de filtro. Então, hoje, algumas usinas estão retirando o biogás da vinhaça e da torta de filtro, que é também do processo. A vinhaça é pior ainda, a vinhaça era um problema gigantesco, é um efluente, né, um líquido, que o produtor, o dono da usina, tinha um problema gigante com o órgão ambiental em função desse produto. Hoje é possível retirar o biogás e gerar energia, né? Você usa o biogás como se fosse um gás natural, né? Uma usina termoelétrica, que você leva esse gás para motores como se fosse motor de carro, né? Que a gente chama de ciclo Otto. E esses motores geram energia. Então, é um processo bem estabelecido, bem simples, entre aspas. É um processo que o investimento é alto, mas a tecnologia é bem estabelecida. E tem casos no Brasil sendo efetivamente usando esse tipo de tecnologia do biogás? Parece algo assim que tá para poucos ainda, né? Pode evoluir mais. Começaram há 3, 4 anos atrás. Tem um projeto grande da Raízen, de 21 megas, que foi startado, se eu não me engano, em 2020. E tem outros projetos saindo agora no interior de São Paulo. Esse caso da vinhaça é mais específico para esse setor de sucroalcooleiro. Mas o sucroalcooleiro. A biomassa, você tem grandes projetos de casca de arroz, ou seja, lá no Rio Grande do Sul tem grandes plantações de arroz e tem a casca do arroz, que é uma sobra do processo. Então, vários projetos usam essa casca de arroz para queimar nas caldeiras também, bem parecido com bagaço, para gerar energia. E o outro combustível é o cavaco de madeira, né, que são o processo da silvicultura. Acho que é bacana complementar, Thiago, que nesse modelo da biomassa, a energia, o material está dentro daquele processo, né? A gente tem um cliente aqui no banco que produz arroz e que ele utiliza toda, como você citou, a casca do arroz para gerar energia e é o suficiente para atender toda a operação dele. Então, você não precisa transitar com esse resíduo para gerar energia em outro lugar e gerar emissões no caminho. Dentro do processo dele já tinha aquele resíduo que ele tinha que se desfazer de alguma forma e ele tem uma finalidade que é formar energia sem precisar transportar isso para lugar nenhum. Então, acho que o bacana da biomassa é isso, né? Então, sentindo um resíduo. O legal da biomassa é que ele
energia renovável e também ele evita emissão, né? Principalmente a biomassa, que a gente fala, o biogás, né? Então, esses projetos, eles são grandes geradores de crédito de carbono, que é uma é uma receita bastante importante desse tipo de processo de usina, né? A usina eólica, por exemplo, e a usina solar, ela consegue crédito de carbono somente com a injeção da energia renovável no sistema elétrico brasileiro. Agora, os outros projetos eles conseguem crédito de carbono 2 vezes, né? Injetando energia e eliminando algum tipo de gás de efeito estufa. Legal. Bacana essa consideração aí, bem interessante. E agora entrando um pouquinho assim, nessa pergunta agora, vamos lá. Qual é a relação entre finanças verdes e expansão das energias renováveis? Vamos inverter a ordem aqui. Falando em finanças, vamos para o Santander. Vamos para Posso puxar para cá? Isso. Legal. Eu acho que tem oportunidade gigante aqui. Quando a gente fala desde o conceito de finanças verdes, até é um conceito que por muito tempo ficou meio aberto, né? Então, acho que vale citar que grandes instituições financeiras, como o Santander, já criaram documentos que determinam que é verde no quesito para aquela instituição financeira. Tem algumas taxonomia, a palavra certa, né? Aquela documentação que fala o que a empresa considera verde. Existem umas públicas, como a da Febraban, que é compartilhada, e existem algumas institucionais. O Santander, por exemplo, é uma global que é feita para o grupo todo. E aí as operações, as finanças verdes são recursos destinados a fomentar aqueles itens que se considera lá, e com certeza as energias renováveis estão citadas dentro desse modelo de operações verdes. Então, a gente entende que a parte de finanças verdes, a parte de fomento, ela é importante tanto para quem está tomando crédito, e aí para que o mercado tem expandido essa oferta de crédito para essa destinação, e aí as instituições financeiras têm se adaptado para conseguir atender bem essa demanda. Então, seja fornecendo mais crédito, ou fornecendo com condições específicas, e muitas vezes fornecendo até com recurso mais barato, porque se consegue negociar através de algumas agências de fomento, de incentivo, um recurso direcionado para isso. Só para citar como exemplo, o Santander tem esse documento que eu citei, essa taxonomia do grupo, e as operações que se enquadram, os projetos que se enquadram nessa documentação, ela pode ter acesso a um recurso diferenciado, que é validado através de uma governança interna, existe um fórum que valida as operações, mas uma vez validadas, elas podem ter acesso a recursos diferentes por conta de estar alinhado com o que a gente considera verde. Aí o tema das energias cabe em quase todas as energias renováveis, a gente consegue alguma linha específica para isso. Eu acho que um grande incentivador, por exemplo, para o setor de energia solar foram as linhas específicas para pessoa física, né, e pessoa jurídica de pequeno porte, né, para a instalação de energia solar. Foi um negócio absurdo o crescimento de crédito, né, para esse setor, né, Bruno? Isso, a gente percebeu que o Santander começou um pouquinho antes, mas outras instituições financeiras também começaram a montar as linhas específicas, e o que é bacana, pensando no recorte do solar, é porque se consegue, através do financiamento de mais longo prazo, que o Santander faz até 96 meses, se consegue equiparar o custo de energia que se tinha antes com o custo da conta de energia que se pagava mensal. Então, para o consumidor final, pequena empresa ou mesmo pessoa física, ele troca uma conta por outra, e aí às vezes até essa segunda conta fica mais barata do que a inicial, então não se tem essa percepção de gastei dinheiro para gerar energia. Na verdade, você trocou uma despesa mensal por outra, e essa segunda despesa tem data para acabar, né? Você faz um financiamento que tem dia, a parcela é igual, tem dia para acabar, diferente da conta de energia que vai estar sempre sendo reajustada. E complementando a fala aí dos meninos, referente a finanças verdes, né? Nós, a Rio Energy, fomos uma das primeiras empresas a emitir esses títulos verdes no Brasil. E esses títulos verdes, né, como foi colocado no início, são esses instrumentos de financiamentos e são totalmente destinados para ativos e projetos sustentáveis, e a importância disso, né? Então, é muito positivo para o país, né, e para o desenvolvimento aí, esse desenvolvimento sustentável nessas ações. É bem bacana, né? Tem diversas situações mesmo, até facilitando aí para o consumidor final. Agora, pegando até esse gancho,
da onde a nossa conversa está indo, como que, assim, a ONU, ela está impulsionando o uso das energias renováveis. A gente viu até alguns anúncios, independente da ONU, do próprio presidente americano, né, nessa retomada aí da pandemia. E como vocês enxergam essa situação e como é que vocês veem o mercado e vocês mesmos, né, dentro das instituições de vocês, preparados para contribuir para esse impulsionamento, aí equilibrando a balança, né, entre a finança e já podendo impactar mesmo em todo o quesito das mudanças climáticas, todo o impacto que a energia renovável traz. Como vocês estão posicionados nisso? Quer começar, Neuzeli? A gente volta o círculo. Vocês vamos lá. Eu acho que a notícia é excelente, né? Isso é muito bom, notícia muito boa para o Brasil, especialmente porque somos aí, né, um dos países de grande capacidade dessa produção de energias renováveis, então, com um significativo impacto. Então, nos próximos anos, essa matriz energética global e tudo isso que vem acontecendo, eu acho fantástico essas ações. Eu acho que o que impulsionou bastante esse assunto foi a própria guerra, né, da Ucrânia, que alertou a Europa e os Estados Unidos da dependência do combustível desses países, né? Na verdade, quem domina o petróleo hoje em dia são países que são instáveis na parte política, né? Tem muitos países que têm os ditadores e tudo mais, né? Então, eles perceberam isso, tiveram que negociar com alguns ditadores para conseguir petróleo. E isso impulsionou. E antes da pandemia, antes da guerra, já estava muito forte esse assunto, né? Eu acho que só acelerou bastante, tanto o assunto de energia renovável, como o setor de crédito de carbono, que eu trabalho também. É impressionante o tanto que cresceu e a demanda gigantesca, né? O crédito de carbono, por exemplo, há 2 anos atrás era um valor, hoje já é 2x, 3x o valor de 2 anos, 3 anos atrás. Então, isso mostra já a preocupação não só dos países, mas das empresas, né? As empresas os países que não têm mercado regulado, como o Brasil, as empresas vão atrás, independente de ter alguma lei, né, que obrigue as empresas grandes, principalmente, a cumprirem alguma meta. Então, nesses últimos 2 anos, a gente viu grandes empresas aí como Unilever, JBS, Microsoft, todas têm agora a meta net zero, né, 2030, 2050. Isso impulsionou bastante. O Brasil está no centro dessa discussão porque a gente fornece 1/3 da alimentação mundial, né? Tem essa parte agro muito forte. Energia renovável, como a Neuzeli falou, a gente é exemplo no mundo. Então a gente está ensinando para o mundo como usar isso, né? E também tem a questão da Amazônia, né? A gente tem a maior floresta tropical do mundo, que a gente tem grande oportunidade aí de ser um gerador de crédito de carbono. Na verdade, se a gente parar de desmatar, a gente tem 1,5 bilhões de potencial de crédito de carbono, que estão falando aí que a gente é a Arábia Saudita do crédito de carbono no mundo. Né? Então, a gente tem... O crédito de carbono está vinculado com a energia renovável, né? Não tem como desvincular isso. Então, assim, tem um grande potencial. O que limita, que eu sinto, né, no dia a dia, assim, a gente reter os talentos, né? Os talentos bons vão embora para fora. Então, eu acho que a gente tem que investir em educação, treinamento, tecnologia. É o que está faltando para o Brasil, eu acho. E acho que a gente vê, acho que esse tema da guerra que você trouxe, enfim, acho que a gente já teve algumas situações no Brasil também de estabilidade de energia por conta de algum tema relacionado à falta de chuva, e a gente aumenta a conta, a gente percebe essa falta. Então, eu acho que
energia renovável tem vários fatores importantes. Eu acho que tem, sem dúvida, o tema de carbono, de emissões, acho que é super relevante. Tem um tema também de segurança para esse assunto, você diversifica a matriz, se tiver mais de uma fonte, então é super relevante. E tem também o tema de ter um custo mais baixo. Então, acho que tem uma combinação aqui de fatores que em poucos outros negócios a gente vê, né, embora tenha um investimento de adquisição de geração de equipamentos, de instalação, mas uma vez é o tipo de tecnologia que se paga, né, que você deixa de gastar com energia, porque está sendo capaz de gerar a própria energia, o negócio, mesmo a pessoa física na sua casa, acaba recebendo de volta através dessa economia que ela faz na conta. Mas, de qualquer forma, também a gente ainda não tá, falta muito ainda para a gente caminhar para o mercado livre, né, da energia. Então, a gente também fica aí um pouco linkado até as linhas de transmissões e etc, né? Então, acho que temos aí também alguns ajustes, pelo menos na minha opinião aí, tanto de produtora quanto de consumidora, nesse sentido. Mas como você falou, Thiago, vamos explicar aqui para a audiência, fugindo aqui das perguntas que foram passadas, esse link das energias renováveis com o crédito da pegada de carbono que você mencionou aí, né? Por favor, se a gente puder dar uma pincelada aí, eu não sei se depois Neuzeli e Bruno podem contextualizar isso, fugir um pouquinho do tema, mas só rapidamente para a gente contextualizar aí para a galera, principalmente são muitas startups jovens, né, da audiência aí, que seria esse link, por favor. Então, na verdade, todos os projetos de energia renovável, tanto eólico, solar, biomassa, eles são grandes geradores de crédito de carbono. Então, esses projetos, quase todos, são registrados em algum standard mundial. Os principais standards são o VCS, que é gerido pela Verra, que é uma instituição. O outro importante, que, na verdade, quem iniciou esse mercado foi a ONU, né, através da parte de mudanças climáticas dela, que trouxe o famoso MDL, né, para o mundo, né, possibilitou essa troca de crédito de carbono entre países, foram signatários do protocolo de Kyoto. Esse protocolo de Kyoto tem muita gente que critica, mas foi ele que começou esse assunto no mundo, né? E hoje está em discussão, está num tempo de limbo agora, porque está uma discussão de continuidade desse sistema da ONU. Mas existem outros, existem o Gold Standard e outros, né, que a gente que tem no mundo, mas são menos conhecidos. Aí, então, basicamente, todos os projetos de energia renovável são passíveis de ter essa possibilidade de vender crédito de carbono. O que acontece hoje é uma revolução, porque o processo para você registrar os projetos nesses standards é um processo caro e demorado, né? Tem processos aí que demoram 2, 3 anos e o investimento é alto. O que está acontecendo hoje com a tecnologia de blockchain, né, que é um trabalho que a MOS faz, é tentar simplificar esse processo de registro dos projetos para adquirir o crédito de carbono, simplificar e reduzir o valor. Então, a tendência daqui a 1, 2 anos é você fazer todo aquele processo que era muito custoso e muito manual, né? Hoje tem muitos consultores que participam disso de forma manual, fazem documentos que parecem um mestrado, doutorado, uma tese de mestrado. E hoje você tem a possibilidade de tokenizar e fazer blockchain, enfim, todo esse caminho. Então, a gente está vendo algumas startups nos Estados Unidos fazendo isso já, tendo o próprio standard, né, o próprio protocolo que a gente fala. E esse protocolo via blockchain, por exemplo, você facilita a entrada de projetos pequenos. Então, um exemplo na área de energia solar, por exemplo, que o pessoal pergunta bastante para mim, projetos de 1 mega, 2 megas, 500 quilowatts, hoje não são viáveis de registrar, né? Mas com esse protocolo simplificado e barato, projetos pequenos, né, até de casa no futuro, né, que é aquelas placas solares que a gente coloca em casa, poderão adquirir ou vender o seu próprio crédito de carbono, assim como projetos florestais, que hoje só propriedades grandes de 100 mil hectares podem ou conseguem entrar no sistema do Verra. A gente
já está vendo alguns protocolos que já permitem propriedades de 10, 15, 20 hectares a ter esse acesso. Até simplificando um pouco, Tiago, se me permite, eu acho que vale explicar que o crédito se gera através da diferença, a comparação de como seria essa energia caso ela não fosse vinda dessa fonte. Então, você pega, aplicando para a audiência como um todo, a gente compara a emissão média de como se geraria através da matriz tradicional, compara com a zero emissão, a baixa emissão de outra fonte, e daí que nasce o crédito da diferença, né? E aí, quando a gente aplica, para trazer um outro exemplo, a gente pensa muito em energia como energia elétrica, mas também tem as energias, enfim, a energia não elétrica, como, por exemplo, que movimenta um veículo. Um veículo elétrico pode gerar, ou uma bicicleta pode gerar um crédito de carbono, inclusive, quando você compara com a emissão de um veículo tradicional. E aí, nesse sentido, que acho que, simplificando, que se gera crédito. E aí, daí, toda essa governança que o Thiago citou para poder garantir capturar essa informação de um jeito seguro, para que ela não seja contada mais de uma vez, para que ela seja utilizada de forma adequada como um crédito real, né? Para que esse ativo tenha realmente valor. Não, muito bacana. E agora a gente já está, né, caminhando aí para o final do painel. E a gente, de uma forma geral, todas as perguntas que a gente tinha previsto, vocês abordaram de uma forma entre as respostas de vocês. Mas, assim, existe alguma desvantagem? Assim, vai existir um momento em que vamos ter apenas uma base matriz, tanto prevalecendo como hoje é de água hidrelétrica, ou agora todas essas outras vão estar também em crescimento e vai haver um equilíbrio entre 3 ou 4 tipos de energias renováveis? E aí as empresas que optarem por isso, as grandes, né, assim, utilizando, como vocês veem esse panorama futuro? Porque, às vezes, se eu partir para ter só a solar, depois, quando acabar meus créditos ou quando acabar a minha energia, eu tenho que mudar, digamos, a chave para passar a usar a eólica ou para passar a usar a convencional que vem da rede, né? Essa parte também fica... Ou a gente vai seguir cada região tendo a sua vocação e podendo ter mais predominância daquele determinado, por exemplo, no caso da eólica na região lá do Ceará, né? Como que vocês enxergam esse futuro dessas Legal. diversas? Eu acho que vale responder assim, acho que você falou de ser alguma desvantagem, eu acho que pode haver uma desvantagem de um projeto mal executado. Então, em todo grande projeto, de grande usina, seja eólica, solar, fonte, precisa tomar cuidado com o entorno, né? Mesmo no hidroelétrico, você tem que alagar uma região, tem que ter feito um estudo prévio. Mesmo um eólico que pode ter ruído se for perto de uma comunidade, enfim, o solar deve ser não faça um desmatamento por placa solar em cima. Tudo pode ser mal executado. Então, por isso que é importante as formas, mas também o como é feito. Então, acho que o único risco que tem é, talvez, essa pressa de migração, acabar não observando algumas coisas que parecem óbvias quando a gente fala aqui, mas a gente já viu muito projeto que acaba não observando isso. E pensando no outro ponto que você citou, sobre se uma fonte é esgotável, eu acho que a maior riqueza, de novo, que a gente tem no Brasil e a maior riqueza das energias renováveis é esse mix. Então, o ideal é que a gente tenha e explore o potencial, o melhor de cada região, e que a gente sempre consiga contar com mais de uma fonte, porque se eventualmente por algum motivo o vento está sendo menor do que a gente esperava, tem o sol, se o sol está menos, a gente tem a água, a gente tem a biomassa, a ideia é que as fontes se complementem, para que a gente não fique, como a gente foi em São Paulo há pouco tempo atrás, vocês devem lembrar, que parou de chover e a gente começou a ficar sem água, sem energia, com racionamento, então uma fonte só é um problema, o ideal é que a gente tenha sempre um mix de fontes. Neuzelip, que aí agora você? Sim. Concordo plenamente com o que Bruno pontuou, né? Então, nós aí temos essas fontes que são encontradas em abundância e é muito bacana, porque temos todas essas opções, né? Aí de uso de energia, e o que precisa de fato, o que nós precisamos de fato atentar são com relação a essas questões dos impactos socioambientais que Bruno trouxe aí, né? Esses pontos são fundamentais para essa execução, para esse cuidado, esse olhar,
né, na implantação desses empreendimentos, de como fazer essa mitigação e esse fortalecimento do que o território tem de maior riqueza. Então, conseguir fortalecer o que o território já tem. Então, com todos os cuidados, com todas os diagnósticos e as ações que são desenvolvidas. Então, acho que isso é a base que a gente precisa seguir aí para que seja sucesso, né, em todos esses trâmites de empreendimento renováveis. Eu concordo também, pegando o gancho da Neuzeli, da questão de usar o que a gente tem, né? A gente vê um movimento muito grande aí da eletrificação da frota, né? De carros elétricos, que está crescendo cada vez mais. Mas no Brasil a gente tem um grande potencial de biocombustíveis, né? Por exemplo. Então, a gente ao invés de sobrecarregar o nosso sistema elétrico brasileiro, imagina a gente trocar de uma hora para outra todos os carros a combustão para carro elétrico, né? Então, provavelmente vai acontecer alguma coisa grave. Quando o Brasil cresce 2%, 3%, a gente sabe, igual o Bruno falou, naquela fase, acho que foi 2008, né? Se eu não me engano, já teve oscilação da energia, né, no Brasil. Então, a gente tem que investir com o que a gente tem, né? Outro ponto que eu acho que eu estou vendo um grande movimento é a eficiência energética. Então, as empresas estão olhando para dentro agora e tentando melhorar o processo para reduzir o consumo de energia, né? A eficiência energética eu acho que a gente está vendo pouco ainda e tem muito potencial para estudar esse assunto. Esse ponto é super importante, Thiago, desculpa te comentar, mas a gente tem que pensar na energia como uma fonte renovável, mas a gente tem que pensar também como eu faço uso de forma inteligente, né? A parte de eficiência energética, eu vi alguns estudos recentes sobre indústrias e sobre residências também, a gente desperdiça muita energia. Então não adianta pouco, aliás, eu começar a encher o baldinho de energia limpa, se na verdade o baldinho está furado, estou jogando energia fora. Então, eu acho que o passo urgente que a gente tem que fazer agora é realmente avançar para da eficiência energética, que tem alguns programas super bacanas sobre isso. O BNDES está estruturando uma frente bem bacana sobre esse assunto para a indústria, então acho que a gente deve ter uns bons passos disso em breve, e tendo isso bem estruturado, a gente consegue realmente dar passos mais largos com relação ao uso de energias renováveis, já que é o que a gente estiver produzindo, a gente não vai estar desperdiçando. Com certeza. Isso vale até para quase todos os insumos que produzimos, né? Na verdade, essa redução, eficiência e tudo mais. Aí eu achei interessante uma fala, eu sei que já estão aqui nos momentos finais, mas passar, né, abastecer, por exemplo, o carro, passando pela rede elétrica, os impactos que isso realmente vem a ter, né? Talvez a gente tenha que ter outras redes de fornecimentos, eu não sei, eu acho que a gente tem alguns gargalos também, até de políticas públicas nesse sentido. Mas aqui, estamos aí a 10 minutinhos do nosso encerramento do painel. Esse é um tema bastante interessante, teria muita coisa para falar. Eu mesmo, além de uma grande entusiasta, sou uma investidora nesse sentido. E eu queria só ouvir aí as considerações finais de vocês, trazendo essa visão, então, fechando o painel, a fala de vocês de cada um, né? Dentro aí do contexto do que cada um está atuando e percebendo e sabendo para onde estamos caminhando. Por favor, vou deixar então Neuzeli começar para seguir o nosso círculo aí de encerramento. Bom, pessoal, um ponto que o Bruno trouxe aí, né, que eu achei muito interessante, é essa questão da consciência do consumo no âmbito que precisamos. Então, estamos aí, sim, com várias frentes, né, de atuação dentro do mercado, no ramo de energias renováveis, mas precisamos também que as pessoas tenham essa conscientização com relação ao uso. Então, parabenizar a SDW por essa iniciativa, maravilhoso evento, e falar na Semana do Meio Ambiente, né? Então, vamos trazer isso aí, fortalecer isso dentro das nossas ações, dentro dos nossos programas, esse cuidado e essas ações que precisam ser realizadas constantemente. Como o Thiago falou, a questão da educação, né? A educação e a tecnologia é algo que a gente, de fato, precisa
avançar cada vez mais e que ainda está em déficit. Então, se cada um de nós fazermos um pouquinho e colocar isso em prática dentro das nossas ações, nós vamos conseguir ter esse resultado. Então, só agradecer mesmo mais uma vez a cada um de vocês, a oportunidade e a SDW por essa parceria e parabenizar mais uma vez pelo projeto. Nós que agradecemos aí, viu, sua participação, sua disponibilidade, Neuzeli. Tiago, por favor. Também agradeço o convite, eu acho que é muito legal sempre compartilhar conhecimento, é importante, né, mostrar para o pessoal, tem bastante gente nova aí vendo o painel, eu acho que é interessante, porque o potencial de trabalho nessa área, né, de tecnologia, trazer a tecnologia para as energias, é um potencial gigantesco. O que eu posso salientar aqui, o que eu vejo de muita carência, é o interior do Brasil. Eu já rodei bastante, rodo o interior do Brasil em função dessa questão da biomassa, e vejo uma carência gigantesca de profissionais qualificados para trabalhar nessa parte agro, né? E eles têm um problema gigantesco na parte energética, e estão querendo reduzir a pegada de carbono, né? Ou seja, precisa de tecnologia para ser mais eficiente, né? O sistema no geral agro, e ter opções de energia, de comunicação, de aplicativos, enfim, tem um potencial gigantesco e está borbulhando. O que falta é a gente olhar. Então, o pessoal que está vendo aqui, que está querendo, né, focar, direcionar a carreira, eu acho que tem um grande potencial de pulverizar, né, essas tecnologias e esses projetos que a gente vê mais nas metrópoles brasileiras para o interior do Brasil. Obrigado novamente. Obrigado a você pela disponibilidade e participação aqui conosco, viu? Bruno, por favor, suas considerações. Também espero agradecer pelo evento. SDW é a empresa que eu conheço e admiro bastante, com a pessoa da Ana. São parceiros aqui do banco também. A gente fez um programa bem bacana aqui relacionado ao Aqualuz. E aí sobre o banco, que eu acho que vale citar que o mercado financeiro como um todo tem muito apetite para investir nesses temas, para apoiar grandes e pequenos. Só para dar alguns números, o Santander Brasil, no ano passado, fez mais de 50 bilhões de reais viabilizando negócios sustentáveis como um todo. O tema de energia, a gente tem aqui estruturado uma mesa de energia para comercializar energia no banco. A gente tem um time de Project Finance para fazer grandes projetos, mas também tem um time super grande da Santander Financiamentos que atende o cliente final. Então, acho que eu estou dando o exemplo do banco aqui, porque é onde eu conheço melhor, sem dúvida, mas o mercado financeiro inteiro está com muito apetite para esse tema. Então, eu acho que é um momento bacana de crescimento, um momento de expansão. Sem dúvida, a gente vai ver ainda novas fontes de energia renováveis aparecendo aqui, e que minha mensagem é que a gente consiga explorar da melhor forma possível, sem danificar o espaço, sem danificar o meio ambiente, mas aproveitando essas oportunidades de fazer bons negócios aqui também. Então, a gente, como instituição financeira, que se posiciona nisso há bastante tempo, só queria reforçar o quanto essa instituição, e certamente os pares também, têm interesse em que esse mercado se desenvolva e cresça. Então, mais uma vez, obrigado pelo evento e parabéns pela SDW. Obrigado a você, Bruno. Nós que agradecemos a sua disponibilidade de estar aqui conosco, a todos vocês, enriquecendo, né, falando aí para a nossa audiência. Então, vamos encerrando aqui esse painel.